Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Vinícius Andrade, da Andrade Figueiredo Imóveis. Prazer, eu sou Igor Love da Universo Imóveis Barão Geraldo. E hoje nós estamos aqui, conforme prometido, para gravar um vídeo sobre direito imobiliário. Muitas das dúvidas que o pessoal anda mandando para a gente sabe que é recorrente a falta de orientação adequada na hora de comercializar um imóvel e na hora de alugar um imóvel, tá? Então, a gente veio trazer para vocês qual a importância de sempre estar fazendo negócios com pessoas especializadas, corretores de imóveis, consultando um advogado especializado em direito imobiliário, para que não tenha nenhum susto, para que não tenha nenhuma decepção, né, Yuri? Sim. E Vinícius, conforme a gente falou, os temas hoje, o pessoal vai ser quais são? A importância do corretor de imóveis, né? Exato. E uma orientação precisa na hora de alugar, de adquirir, de vender o imóvel. É como se dá o trâmite é quando ocorre a venda de um imóvel que está alugado, o trâmite correto, para que nenhuma das partes saia prejudicada. Exato. E por fim, qual a documentação essencial para se avaliar na hora de adquirir um imóvel, que você, comprador, tem que prestar muita atenção para que você consiga comprar o seu imóvel com segurança. Muito bem. Então, é possível a venda de um imóvel que esteja alocado? Então, conforme nós já respondemos alguns questionamentos dos seguidores essa semana, é possível. No entanto, nós temos que adotar alguns passos, alguns procedimentos legais para que seja viável e que não seja anulado esse negócio imobiliário, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu quero vender um imóvel, Yuri, o que é que eu tenho que fazer? Tá. Primeiro, para explicar para a audiência, o imóvel pode ser vendido enquanto está sendo alugado? Pode. Por quê? Porque um contrato de locação transfere para o locatário a posse do imóvel, mas a propriedade do imóvel, que ela continua com o dono do imóvel. Então é possível a venda do imóvel, que é essa transferência da propriedade, mesmo que exista, enquanto isso, um contrato de locação e uma pessoa morando naquele imóvel. Uma coisa não impede a outra, porém existem regras específicas a serem seguidas para que a transação possa ocorrer. O primeiro passo. Existindo esse contrato de locação, o proprietário ele tem que observar o direito de preferência do inquilino, que significa o quê? O imóvel foi anunciado para venda. Imagine que existe uma proposta, algum interessado visitou o imóvel e falou, quero comprar. O proprietário tem que pegar aquela proposta, exatamente como ela é, pagamento à vista, pagamento com financiamento, pagamento parcelado, e tem que levar aquela proposta para o inquilino. E dá 30 dias, conforme o artigo 27 da lei do inquilinato, para ele responder se ele tem interesse ou não em comprar. Ou cobrir a oferta. Ou cobrir a oferta, né? Muito bem. E o inquilino respondendo que não há interesse na aquisição do imóvel, ou ele ficando em silêncio durante 30 dias, a venda pode ser realizada. Com isso, é importante frisar o seguinte: se a venda do imóvel acontecer enquanto existe um contrato de locação vigente, o atual proprietário ainda não ocorreu a venda. O atual proprietário ele não pode pedir o imóvel para o inquilino. Quem pode pedir o imóvel e pedir a desocupação, independente se é um contrato novo, se a pessoa está no imóvel há um ano, quem pode pedir o imóvel é um novo proprietário. Depois que o contrato feito entre o proprietário do imóvel e o comprador se realizar, passada a escritura ou assinado o contrato de financiamento com o banco, Isso. O contrato de financiamento tem validade real, hein, gente? Então, tem força de possível, escritura. Sim, transmitir, denunciar o contrato, né? No caso de Sim. o proprietário não querer, o proprietário novo não quiser continuar com o contrato de locação, ele pode, após a assinatura do contrato com o banco, né, de financiamento. Isso. Na realidade, isso. A lei diz que após o registro desse título na matrícula do imóvel, Certo. seja a escritura, seja o contrato de financiamento. Aí o novo dono, ele tem, por lei, ele tem 90 dias para notificar o inquilino dizendo, eu quero que você desocupe o imóvel. E de quando ele notificar, o inquilino tem o prazo de 90 dias para fazer a desocupação. Se o novo proprietário ele não notificar o inquilino nesses 90 dias, ele perde esse direito de resilir esse contrato, de denunciar esse contrato, e ele vai ter que cumprir o contrato durante o prazo determinado. Tudo isso que a gente falou é imaginando um contrato que ainda esteja dentro daquele prazo determinado, seja 30 meses, uma alocação residencial, seja uma alocação comercial, 12 meses, 24 meses. E se o contrato não tiver por tempo determinado e já tiver vencido, a pessoa já está no imóvel há 5 anos, 6 anos... Isso, contrato expirado, gente. Um contrato expirado. Aí o dono pode... Ele mesmo antes da venda, ele já poderia pedir o imóvel a qualquer momento. Exato. Tanto o inquilino poderia desocupar a qualquer momento. Aí não precisaria aguardar todo esse trâmite. Ele poderia simplesmente pedir o imóvel, a pessoa desocupar o imóvel em 30 dias e ele vender. Então a explicação, ela concerne a um contrato que ainda está no tempo determinado. Então, pessoal, recapitulando, tá? Então, se eu não seguir todos esses passos da preferência de venda e da retransmissão, da comunicação dessas propostas, quantas forem ao locatário, para que ele possa decidir cobrir essa proposta, ele pode, inclusive, pedir o cancelamento desse negócio, né? Sim,
E como que isso ocorre? Imagina um cenário, Vinícius, em que o proprietário ele não respeitou a preferência e o inquilino tinha interesse e tinha condições de comprar. Certo. É importante lembrar isso. Não basta querer Bater o pé sem dinheiro. anular por anular. Não. Certo. Se for pleitear a anulação, a pessoa tem que ter interesse de adquirir. Então, num caso em que o proprietário não observa a preferência do inquilino, o inquilino pode entrar com uma ação pedindo a anulação daquela venda e pleiteando a aquisição do imóvel por ele, depositando o valor em juízo para o juiz determinar que aquela venda seja anulada e o imóvel seja vendido para ele. Mas detalhe importante, tem que ter o capital para comprar. Não adianta falar assim, eu quero anular a venda. Não. Você só anula se você tiver condições de comprar o imóvel e seu direito de preferência não foi respeitado. É importante também falar... Mas e se for à vista? Se ele tiver o dinheiro à vista para pagar. E se quem tiver feito a proposta tiver pleiteado ali uma oferta de uma entrada à vista e o resto for um financiamento? Fica condicionado à aprovação do financiamento do locatário ou não? Não, porque a proposta à vista, sem financiamento, ela é mais vantajosa do que o financiamento. Então, assim, o importante é o valor. Vocês compreendem que se uma pessoa, no caso de uma venda, te oferece pagar parcelado e o inquilino pagar à vista, é o mesmo valor, mas à vista é melhor do que parcelado. Entendi. Entendeu? E se ele não tiver a possibilidade de pagar à vista? Se ele não tiver a possibilidade de pagar à vista, Mas ele queira comprar o imóvel. mas se o interessado ofereceu à vista, aí não tem como você ter preferência, porque a proposta dele é mais vantajosa do que a sua, dando uma entrada e esperando a concessão no financiamento. Muito bem, pessoal. Então são detalhes, e é até importante você, ouvinte, que assim, se atente que provavelmente no seu contrato de locação tem uma cláusula que diz: se o imóvel for oferecido à venda, será agendado previamente com você uma visita para a pessoa conhecer o imóvel. Então, para tudo tem um trâmite legal que tem que ser respeitado, né? Exato. Havendo uma proposta, a proposta é passada para você que você possa exercer a preferência ou não, responder ou não, ficar em silêncio nos 30 dias, e aí segue o jogo, ou para você adquirir pela sua preferência, ou para a venda acontecer, e aí o novo proprietário optar ou não por pedir o imóvel, né, denunciar a locação e pedir para você se retirar do imóvel. O que pode ocorrer ou não. Talvez o proprietário esteja comprando imóvel para investir. Exato. E queira manter o aluguel. Então tudo é possível, né? Tudo é possível. Esse tipo de informação, geralmente, os corretores eles trazem para o inquilino no momento em que esse cliente comprador faz contato, justamente para tranquilizar o locatário, dizendo que calma, a gente quer mostrar a sua casa, queremos vender o seu imóvel. No entanto, o novo comprador, o novo proprietário, ele não tem interesse em te botar na rua. Importantíssimo. Sim. E também, seguindo o rigor da lei, nada acontece da noite para o dia. Entre a preferência, contrato, escritura, contrato de financiamento, registro na matrícula disso, notificação, é no mínimo 5, 6 meses. Então ninguém vai ser, assim, se as partes estão seguindo a lei, por isso que é importante fazer com uma imobiliária também para ter os seus direitos resguardados, se as partes seguirem a lei, ninguém vai ser expulso do imóvel da noite para o dia. Muito bem. Então encerramos esse tópico da preferência? Encerramos a preferência imobiliária e agora nós vamos para o segundo tópico. Tópico número 2. Qual a documentação necessária de ser avaliada, observada no caso de uma aquisição de um imóvel, né? Então, o que é que a gente tem que observar e por que é que a gente tem que observar quando vai comprar um imóvel para fazer isso com segurança, não ter nenhum tipo de susto e nem ter nenhum tipo de prejuízo. Então, o que você diz pra gente, Yuri? Vinícius, em um resumo muito rápido, o que se busca saber quando você avalia a documentação do imóvel? Você busca saber se quem está vendendo aquele imóvel é idôneo. É idôneo, ele pode vender o imóvel. O que é uma pessoa, quem te diz que pode vender o imóvel? É uma pessoa que não tem dívidas. Ou se tem dívidas, ela tem outros patrimônios capazes de cobrir aquela dívida, né? Ou se ela tem uma dívida maior do que o que ela tem em bens, em tese ela não pode vender imóvel para você, porque ela vai estar fraudando os credores dela. Ela está fazendo uma fraude a credores. Uma fraude a credores. Então é isso que é observado. Se a pessoa que está vendendo imóvel, pode vender imóvel. Isso. Se o imóvel é realmente dela, se ele não tem nenhum tipo de ônus sobre ele, nenhum processo trabalhista. E se a pessoa é idônea, se ela não tem nenhum processo trabalhista, que é alguma coisa que pode influenciar e pode, inclusive, reverter a posse do imóvel após muitos anos que você já está lá, comprou e já está morando nele. Acho que está tranquilo, de repente, se vê notificação judicial na porta. É de uma ação que visa tomar aquele imóvel porque existia uma dívida anterior à sua compra. Exato, então é muito delicado, né? Muito delicado. Então, por isso, Vinícius, o primeiro documento que a gente olha é a matrícula do imóvel, é um documento público. Se você for no cartório de registro de imóveis da sua cidade, né? Você, com o endereço do imóvel, você consegue uma matrícula e nela você vai ver o seguinte: o imóvel desde que ele foi concebido. Desde que foi loteado aquele bairro, por todas as pessoas que compraram, que venderam. A construção, o habite é verbado ali, né, na matrícula do imóvel. O casamento, o divórcio das pessoas que ali... A morte, o inventário, tudo. É o histórico escolar do seu imóvel, é a matrícula do imóvel. E, inclusive, a matrícula já pode revelar algumas questões. Por exemplo, se existir algum processo, alguma dívida que envolva aquele imóvel, provavelmente
o credor daquela dívida, a pessoa para quem o dono do imóvel está devendo, por uma medida de segurança, ele vai ter solicitado no processo a averbação naquela matrícula da informação de que existe aquela dívida, ou até mesmo a penhora daquele imóvel. Chegou no estágio do processo que o imóvel já foi penhorado. Então, esse é o documento mais importante, a matrícula do imóvel, para você observar junto do seu corretor de confiança, da sua imobiliária, do seu advogado, para ver como é que está aquele imóvel. E a matrícula do imóvel, você também pode pedir na prefeitura da sua cidade uma certidão de débitos de IPTU, para ver se não tem dívida de IPTU. Você vai ver também as certidões pessoais dos vendedores, para ver se eles não têm outras dívidas de outras origens. Você vai ver a certidão da Receita Federal, trabalhista, vai puxar do trabalho. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tribunal de Justiça do Estado, dívida ativa da União. Eu vou deixar uma listinha aqui para vocês, pessoal, um card, tá? Ou na legenda do imóvel, quais as certidões que você tem que puxar. E uma coisa boa é que a maioria das certidões são gratuitas, né? Online e com emissão imediata. Acho que a da Receita demora 1 ou 2 dias. Com exceção da matrícula que é paga, né? Ou você pede ela online ou você vai até o cartório de registro de imóveis, né? E as certidões de protesto que também são pagas, as certidões, você pode fazer uma consulta de protesto gratuita. Sim. O restante das certidões são todas gratuitas. E aí você observando isso, vendo que a pessoa não tem dívidas, né? Mas a pessoa tem uma dívida pequena. Mas aí é uma questão de você ponderar, né? Ela tem outro patrimônio, ela tem um veículo, ela tem outro apartamento, uma dívida pequenininha. Dá para fazer um negócio. A gente está falando de situações em que o passivo da pessoa é muito maior do que o bem negociado. Do que o patrimônio que ela tem. Aí você tem que tomar cuidado para não estar comprando o imóvel de uma pessoa que não pode vender, né? Exatamente. Ou que está falindo, ou que está fazendo lavagem de dinheiro, gente. Isso é muito importante, inclusive, para você ver o nível de detalhe, o nível de ética e de comprometimento que tem que ter o corretor de imóveis credenciado. Todos os corretores imobiliários, todos os anos, eles são obrigados a fazer junto ao CRES da sua jurisdição uma declaração de não ocorrência, porque a gente tem que avisar o CRES, que concomitantemente vai avisar a Receita Federal, se a gente observou alguma negociação suspeita de lavagem de dinheiro. E tem inclusive uma multa se o corretor ou a imobiliária não fizer essa declaração, tem uma multa, tá? Então, assim, é super importante, gente, fazer negócios com alguém que seja credenciado, especializado e te dê segurança. Afinal, comprar casa é geralmente uma vez na vida. E também, Vinícius, é muito importante a documentação, porque todo mundo já ouviu uma história de que alguém comprou um imóvel, um terreno de quem não era dono, de quem tinha um contrato de gaveta e não vendeu para duas pessoas. Vendeu para duas pessoas. Então, assim, é observar na matrícula se aquela pessoa, o mais importante, que se apresenta como proprietário do imóvel, o nome dessa pessoa e os dados dela consta na matrícula do imóvel como o atual proprietário desse imóvel. Muito bem. Essa é uma verificação feita comumente no caso de quando a gente recebe um contrato do tipo fiador calcionante. Então a pessoa quer colocar lá esse imóvel como garantia do negócio, a gente vai solicitar a matrícula atualizada, verificar justamente esse histórico de todas as transações que ele sofreu, todas as averbações, o financiamento, o cancelamento do financiamento, de forma que a gente verifique que essa pessoa que se diz ser o fiador é realmente proprietário do imóvel. Tá? Sim, e também, Vinícius, às vezes a pessoa, uma coisa que as pessoas, é muito comum uma transação, é muito corriqueira no Brasil, é a pessoa às vezes vender o imóvel financiado, né? E por um contrato de gaveta. Paga no meu nome. Isso. E a pessoa tem que entender que quando o imóvel ele está financiado, a propriedade desse imóvel, ela não é da pessoa que financiou. Ela é do banco. É do banco. E você pode chorar à vontade que se você for prejudicado, o banco, ele não tem a obrigação, ele não tem o conhecimento do negócio particular que você fez com aquela pessoa. Então, qualquer problema que aconteça no nome daquela pessoa, que você eventualmente concordou em pagar as parcelas no nome dela, aquele bem... A responsabilidade é toda sua. É toda sua. E aquele bem, aqueles direitos ainda vão estar no nome daquela pessoa. O trâmite correto de se comprar um imóvel financiado são dois. Ou você vai no banco com a pessoa que financiou e vê a possibilidade da transferência do financiamento para você, e o banco vai fazer toda uma análise financeira do seu nome, ver se você pode... simular um novo financiamento para você. Ou repassar aquele financiamento, ou você vai no seu banco, e esse banco vai atuar como interveniente quitante, esse banco vai comprar a dívida do outro banco, e aí esse financiamento vai passar a ser seu. Vai continuar cobrando de você. E tudo isso, e todos esses trâmites vão ser averbados na matrícula do imóvel. Então comprar um imóvel que está financiado de um terceiro é um risco grande, porque assim, no final de tudo, você vai ter que contar com a boa vontade da pessoa de quitar aquele imóvel, depois fazer a transferência da titularidade para o seu nome, e passar para você depois da propriedade do imóvel, depois quitar o financiamento com o banco. Então assim, é um negócio que só deve ocorrer se existir muita confiança entre as partes, e olha lá. E a confiança ainda não supera o fator óbito, porque o antigo proprietário pode vir a falecer, gente.
tá? E aí você tem um problema depois, mesmo depois de quitado, no financiamento no nome dele, que morreu, você tem uma dificuldade em transmitir essa propriedade para sua posse. Aí vai envolver entrar com ação judicial, tudo Muito mais complicado muito mais complicado. do que recorrer a uma imobiliária, a um corretor e pagar a comissão imobiliária. Eu sei que ninguém quer pagar comissão, ninguém quer pagar honorário, né, Yuri? Mas, no entanto, é uma segurança, né? É uma segurança. A legalização, o conselho, assim como a OAB dos advogados, assim como o conselho dos médicos, ele está aqui justamente para fiscalizar e não deixar que a nossa tão conhecida profissão, que é só cobra comendo cobra, continue desse jeito. É para colocar ordem, é para trazer um pouco de transparência para os negócios imobiliários e chamar a responsabilidade dos corretores para toda e qualquer omissão de informação. A gente não pode cometer nenhuma omissão de informação referente ao negócio para o nosso cliente, nem para o vendedor e nem para o comprador. Então, Vinícius, recapitulando, o importante vai comprar um imóvel com imobiliária, com corretor, peça que aquele corretor, aquela imobiliária, apresente para você todas as certidões. A matrícula aqui de praxe imobiliária já faz isso, né? Ela traz essa segurança para a pessoa que está comprando, apresenta as certidões, a matrícula do imóvel, né? Ou se você estiver fazendo essa compra sozinho, sem o auxílio, né? Use esse vídeo como base e faça você as consultas, né? A gente recomenda fortemente que você procure um advogado de confiança, um corretor de confiança, para auxiliar você na análise dessa documentação, que é a especialidade desse profissional, né? Exatamente, gente. Então, resumindo, é possível, gente, fazer a venda de um imóvel alugado. No entanto, nós temos que comunicar a intenção de venda, tá, para o locatário. Quando houverem propostas, eu tenho que comunicar para o locatário que houve essa proposta, se ele quer cobrir, tá? Se não for respeitada essa preferência de venda, ele pode fazer o pleito do cancelamento do negócio, desde que ele tenha o dinheiro para comprar. Desde que ele tenha capital para fazer essa aquisição, né? E quais as documentações necessárias para a compra de um imóvel. Todas as certidões negativas, tanto do imóvel, que é a matrícula, e o pedido de negativo de IPTU, né? São as dívidas municipais do imóvel, e todas as outras matrículas que trazem a idoneidade do vendedor. Então, as certidões pessoais, né? Trabalho, justiça, dívida ativa da União e Receita Federal. Tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua visualização. Manda esse vídeo para algum amigo que está no processo de compra, está no processo de venda de um imóvel. Manda para um amigo seu corretor, que com certeza essas informações vão ser úteis, né, Yuri? Sim, com certeza. Então, obrigado pela sua presença, pessoal. Uma ótima noite.